Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. Vamos ler aqui, em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu venho apresentar para vocês esse senhor aqui, carinha. O nome dele é Eli Soriano, ok? Uma pessoa que com astúcia vem enganando muitas pessoas e muitos do meio evangélico têm caído nas armadilhas que ele vem armando. Então, se você pesquisar na internet, escreva assim, dízimo, e logo vai aparecer o vídeo desse carinha aqui. E nesse momento vou desmascarar a astúcia desse cidadão. A minha pergunta é sobre dízimos, ofertas, e é nesse sentido. Na Bíblia fala lá, Malaquias 3,10, que nós devemos trazer os dízimos e ofertas na casa do Senhor. E por nossa causa ele repreenderia o devorador. E que perguntaram para Deus no que o povo estava roubando, e Deus falou, olha, a nação toda me rouba nos dízimos e nas ofertas, e por isso a nação é amaldiçoada. Os pregadores pregam que isso foi no Velho Testamento, e em Mateus 23 tem outra menção de Jesus a respeito do dízimo, quando fala com os fariseus. Muito bem. Há uma certa denominação neopentecostal que prega que nós devemos dar os dízimos e as ofertas, porque está no Velho e está no Novo. E também prega que nós devemos fazer, além das ofertas, sacrifícios, certo? Se nós queremos algo de Deus, nós devemos fazer um sacrifício para Deus, pedindo aquilo que nós queremos, e que Deus então estaria numa condição de ser, eu vou colocar entre parênteses, obrigado a vir e conceder o nosso pedido. Eu queria que o senhor explicasse como que funciona isso, o velho, o novo. Se há um novo mandamento, se Jesus trouxe um novo mandamento a respeito disso, e como funciona, o que a gente deve obedecer no velho e o que deve ser obedecido no novo, como fazer essa distinção entre o velho e o novo, ok? Aqui ele fala duas coisas. O sacrifício que nós pregamos é o que o apóstolo Paulo falou, é o sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o quê? O nosso culto racional, tá? Outra coisa que ele fala, que Deus seria obrigado, Deus não é obrigado, em Malaquias 3,10 Deus falou assim, fazei prova de mim. Então aí já começa a ver que ele já está, querendo distorcer algumas coisas. E observa bem que pela fala, do jeito que ele se pronuncia, ele expressa que não tem dúvidas do que ele está falando, ou seja, como se foi uma coisa premeditada entre ele e o Eli Soriano, de ele fazer essa pergunta para obter essa resposta, porque uma coisa combinada para que o programa fosse ao ar com esse tema, com esse assunto sobre o dízimo. Então aí me parece algo combinado entre os dois. Mas vamos seguir adiante, que veremos aí muita contradição. Let us read Malachi 3:8. Vamos ler Malaquias 3, de 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não. Vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. To whom does God say this thing? Para quem que Deus está falando essas coisas? Para quem que Deus está falando isso?
Israel. Israel. 4:4 Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Para o... todo o Israel. A saber, estatutos e ordenanças. One of those ordinances is the giving of tithes. Uma destas ordenanças é o dízimo, é o pagamento do dízimo. I will ask you, Agora eu vou perguntar a você, 3:8 até 10. To whom does God speak of that? Malaquias capítulo 3, versículos de 8 a 10. Com quem Deus está falando nestes versículos? Israel. Correto? Não, Não. Não? não. Não. Não? Não. Não. Tá dizendo que não. Vamos ler. Vamos ler. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e disseis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. 9. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. To whom does God tell these things? Para quem que Deus está falando essas coisas? To those Israelites who do not give the tithes. Ah, tá. O irmão Eli explicou aqui. Para quem que Deus está falando estas coisas aqui? Aos israelitas que não estão pagando o dízimo. Because it is a law to the Israelites to pay tithes to the tribe of Levi. Porque é uma lei aos israelitas pagar os dízimos à tribo de Levi. But there are those in Israel who are not giving tithes. Entretanto, haviam aqueles que estavam em Israel, aqueles de Israel, que não estavam pagando o dízimo, não estavam dando o dízimo. That's why God telling them, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É por isso que Deus diz a eles, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. So, those robbers, roubadores, Portanto, esses roubadores, esses ladrões, those are the people who are not giving the tithes to the tribe of Levi. estes são o povo israelita que não está levando os dízimos à casa do tesouro, aos levitas. But who are paying the tithes? Entretanto, quem são os que pagam o dízimo? 23, Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. In this verse, is the Lord Jesus Christ asking for tithes? Neste versículo, o Senhor Jesus Cristo está pedindo dízimo? Não. Não. Porque os escribas e os fariseus dais. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortela, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aqueles. Já tem até na teoria do dízimo deles. E a diversão não deve ser utilizada como base para manter o processo do dízimo. Okay? Com certeza. Este capítulo e versículo não é a base maior para que nós sustentemos a doutrina dos dízimos. Eu não sou pastor, tá ok? Eu não vivo, não dependo de dízimo para viver. E então por isso eu não teria porquê estar aqui falando, defendendo o dízimo por interesse financeiro. Não, só tenho interesse de passar a verdade para vocês. O texto que nós usamos como base para a doutrina do dízimo é o mesmo trecho, ou o mesmo texto, em que o Eli Soriano,
tenta usar como um cavalo de batalha contra o Evangelho para dizer que o dízimo não é para nós hoje. Ele fala que quem dá o dízimo nega o Salvador. Mas observa a seguir que ele usa textos isolados de um texto muito comprido, ou seja, ele pega partes do capítulo, mas não explica. Ele não mostra o capítulo inteiro do livro de Hebreus, capítulo 7. Por quê? Porque se ele mostrasse tudo, ele teria que explicar coisas que fariam com que ele entrasse em contradição. Observa o que vem a seguir. Dar dízimos é parte da lei de Moisés, It was meant for the Israelites. destinado aos israelitas. In the Christian dispensation, are we under the law of Moses? Na era cristã, estamos nós sob a lei de Moisés? Vamos ler. 13:39. Atos. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele, por Cristo, Por ele, por Cristo. é justificado todo aquele que crê. So, in the time of Christ, you cannot be justified by obeying the law of Moses. We are justified by having faith in the Lord Jesus Christ. Portanto, na era de Cristo, você não pode ser justificado pela prática das leis de Moisés. Na era de Cristo, o que vai justificar você é crer verdadeiramente em Cristo. Porque não pode ser justificados pela lei de Moisés in the time of the Lord Jesus Christ. Porque você não pode ser justificado pela lei de Moisés no tempo de Cristo. Vamos ler. 7:12. Hebreus. Diz: pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Necessariamente. Necessariamente. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. So there is a change in the law. Portanto, existe uma mudança na lei. And what is the sacerdócio that was changed? E que sacerdócio é esse que foi mudado? Vamos ler. 7:5. Hebreus. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, tomar os dízimos do povo, from their brethren, isto é, de seus irmãos. Okay? But the question, these pastors now in Brazil do not belong to the Levitical priesthood. Ponto final nessa questão. Tá ok, ele fala que dar dízimo é parte da lei de Moisés. Mas observe que o dízimo, ele foi dado muito antes de Moisés passar a lei ao povo. Antes disso, vemos aqui na Bíblia, aqui ó, Gênesis capítulo 14, tá? Do verso 18 ao verso 20, fala aqui ó, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, quando você for pesquisar, não leia só isso, leia o que vem antes e depois, para que você possa entender o que eu estou falando. Mas para entender melhor, vem aqui, ó, Hebreus capítulo 7. Você pode ler todo, tá? Eu vou tentar ler bem rápido. Ó, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, observa bem. Melquisedeque, ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E ele é que saiu ao encontro de Abraão, quando Abraão voltava, porque Abraão já esteve lá, né? Então Abraão saiu de lá,
que voltou da matança dos reis. E aí Melquisedeque o abençoou, como você viu lá em Gênesis 14. Observa, quando o povo, naquele tempo, entrava num reino, ele ao entrar pagava tributo àquele reino por estar na terra dele. Observa bem, Abraão já tinha estado lá, saiu e regressou. Então, se Abraão deu tributo, deu quando chegou, né? Depois saiu e voltou. Mas Abraão não deu tributo. Abraão, aqui está em capítulo 2, versículo 2. Abraão deu o dízimo. Aqui não fala tributo, fala dízimo. Vamos lá. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação, rei de justiça e também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dia nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Observa bem, ele não teve início e fim de dia, uma pessoa que simplesmente apareceu na história, né, e continuou como sacerdote. Mas, vamos ver a seguir. Considerai, pois, quão grande era este quem? Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos, ou seja, deu o dízimo de tudo que ele conquistou na matança dos reis, quando ele foi salvar o seu sobrinho Ló. Então, quão grande era este, que foi maior que o outro patriarca Abraão, e recebeu o dízimo. Agora, considerai, pois, não, desculpa, seguinte, 5, e que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Observa bem, até esses filhos de Levi têm sacerdócio, segundo a lei, tomar o dízimo do povo, de seus irmãos ainda tenham sido dos lombos de Abraão. Quer dizer, até o sacerdócio levítico prestou o dízimo por intermédio de Abraão. E o nosso sacerdócio hoje, ele vem de Melquisedeque, que vamos ler a seguir. 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou os dízimos, ok? Dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Qual a promessa de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclui eu, inclui você. Então, nele somos benditos, porque nos tornamos pela fé também filhos de Abraão, pela fé. Tá? A seguir, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, ou seja, Abraão, o menor, abençoado pelo maior, Melquisedeque. E aqui, certamente, observa bem agora, texto-chave, e aqui onde eles estavam, tá? Onde o povo prestava dízimo ao sacerdócio levítico, tá? E aqui onde o povo recebe para o sacerdócio levítico, observa bem. E aqui, certamente tomam dízimo homens que morrem, ou seja, o sacerdócio levítico. Ali, porém, aquele que se testifica vive. Se testifica de quem? De Melquisedeque, de Jesus. Que caso que se testifica de Melquisedeque. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Então, esse sacerdócio de Melquisedeque, ele não paga dízimo ao sacerdócio levítico. Ele recebe o dízimo. Então, até o judeu que recebia o dízimo do povo teria que dar o dízimo ao sacerdócio de quem? De Melquisedeque. Vamos lá, seguindo adiante. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, que é Abraão, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Observe, não foi Abraão, foi Melquisedeque que foi ao encontro de Abraão. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, aqui é de parênteses, porque sob a lei, porque sob ele o povo recebeu a lei. O povo recebeu a lei sob o sacerdócio levítico.
não sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que necessariamente havia logo de que outros sacerdotes se levantassem segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Ordem de Melquisedeque, quer dizer o quê? Outro sacerdote se levantou segundo uma sequência de Melquisedeque. Não segundo a sequência de Arão, mas segundo a sequência de Melquisedeque. Eu perguntei a um desses alunos do Elissoniano se ele conhecia o que era a ordem de Melquisedeque. Ele não conhece. Então, Elissoniano não explica isso, porque se explicasse, seria desmascarada a mentira dele. Se as pessoas soubessem o que é a sequência de Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque, também saberiam que Jesus jamais poderia ser sacerdote segundo a ordem de Arão, porque Jesus é da descendência de Judá, o qual nenhum deles tinha esse sacerdote. Ou melhor, não exerceria esse sacerdócio segundo uma sequência humana. Observa bem o que vem a seguir, para mim que não é mentira minha. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ou seja, saímos da lei do Levita, viemos para a lei de Melquisedeque, a lei de Jesus. Tá? Então o sacerdócio de Jesus recebe dízimo até do sacerdócio levítico, quanto mais de nós. Aqui, ó. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo. A ele quem? A Jesus. Pertencia a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de quê? De Judá, como eu tinha falado anteriormente. E concernentemente, esta tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Então seja o quê? O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno segundo a sequência de Melquisedeque, não a sequência de Levi. Se o sacerdócio de hoje fosse o levítico, não receberíamos dízimo. Por quê? Porque o sacerdócio levítico morreu, acabou junto com a lei. Então, quando o Elissoniano falou ali que nós deveríamos provar ser da geração levítica para receber dízimo, ele provou para todo mundo ali que não tem o menor conhecimento da Bíblia, que tem um conhecimento muito limitado das Escrituras, porque o sacerdócio hoje é o sacerdócio de Jesus segundo a ordem, ou seja, segundo a sequência de Melquisedeque. E a seguir também fala muito mais do que ele pode falar aqui. Verso 18 aqui, ó. Olha ele 17 para seguir adiante, tá? Porque ele assim testifica. Observa bem, olha só. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, como já tinha falado anteriormente. Porque o precedente, ou seja, o anterior mandamento é anulado ou abrogado. Qual é o mandamento? O mandamento da lei levítica, do levita, de dar o dízimo ao levita, ou seja, ao sacerdócio levítico. Também perguntei isso a um discípulo do Elissoniano, ele não soube me responder. Veja por quê? Elissoniano também não ensina isso. Abrogado, anulado, ou seja, não devemos dar dízimo ao sacerdote levítico, porque este mandamento foi anulado. Devemos dar o dízimo ao sacerdócio de Jesus, que fez sacerdócio de Melquisedeque, o que rege hoje em dia. Em casa você pode ler todo o versículo, tá? Todo o capítulo. Procure ler com atenção. Gente, o meu interesse em gravar esse vídeo não é dizer que eu sei mais que esse rapaz, esse senhor, porque eu não ganho nada com isso. Eu só quero esclarecer para vocês que você não deve cair nos enganos de pessoas como este homem, que enganam fraudulosamente. Ele conhece um pouco as escrituras, mas conhece pouco, tenta ludibriar as pessoas, né, a respeito de tirar as pessoas do caminho de Deus e levar a uma seita, né, a qual ele pertence. E pessoas que debatem com ele, né, também muito fracas de conhecimento, passam vergonha porque
porque assim como eles também não conhecem o Deus da Bíblia. Pode até conhecer a Bíblia, mas não conhecem o verdadeiro Deus da Bíblia. Então, esclarecendo hoje, o sacerdócio que nós estamos hoje vivendo é o sacerdócio eterno de Jesus, que veio segundo a sequência de Melquisedeque. O sacerdócio levítico que acabou quando a lei foi extinguida, ou quando a lei foi abrogada, anulada. Tá? Quando Jesus na cruz anulou toda a lei, e nós vivemos hoje na era da graça. Então, se você dá o dízimo, continua. Deus vai te abençoar. Não dê o dízimo querendo ganhar de Deus, assim, com interesse de ganhar bênção para si, mas dá com amor, dá com vontade, porque a obra de Deus é sustentada pelo dízimo. A conta de luz da igreja é do dízimo. O sustento de muitos pastores que dedicam o seu dia inteiro para a obra de Deus vem do dízimo. Então, gente, é importante. O dízimo é sim um mandamento de Jesus. Está na lei. Não tem lugar nenhum que Jesus fala assim, ó, ou algum apóstolo fala, não dê o dízimo. Pelo contrário, se você pesquisar bem em Hebreus, né, está dizendo que você tem que dar o dízimo sim ao sacerdócio de Jesus. Saber aonde você vai dar o dízimo, né, e por que deve dar o dízimo. Não por medo de ser amaldiçoado, tá? Porque eu não prego maldição para quem não dá o dízimo, mas sim prego bênçãos para você que com amor, com carinho, coopera para a obra de Deus. Então vamos cooperar, gente. Vamos fazer o evangelho, seguir adiante, seguir em frente. Não é cobrando o dízimo do povo que nós vamos à frente, mas o dízimo ajuda sim no sustento missionário, no sustento da obra, ajuda a nós fazermos cesta básica para dar para os pobres, ajuda a igreja a crescer, a igreja a prosperar, e Deus assim também te abençoa. Então eu te peço, fique atento, observa, e não vá pelo engano de qualquer pessoa. Sirva a Deus com sabedoria, com amor, pesquise a Bíblia, as Escrituras, e você será uma pessoa muito feliz na presença de Deus. Eu agradeço e peço a você que assista meus outros vídeos também falando sobre dízimo e falando sobre seitas e heresias. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique na paz de Jesus. Amém?